se lembra do clássico Um Convidado Bem Trapalhão? Aquele filme em que Peter Sellers interpreta um indiano perdido numa festa da alta sociedade e transforma tudo num espetáculo de vergonha alheia? Pois bem, agora imagine esse personagem com barba, 79 anos, língua presa e uma compulsão por apertar mãos de ditadores. Pronto, você tem o Lula na Rússia. Assim como Peter Sellers, Satanaine foi convidado por engano ou por insistência e desde que chegou está tropeçando na diplomacia internacional, arrastando a digníssima Janja e transformando um encontro geopolítico num episódio inédito de Os Trapalhões na Ursal. O presidente Stalinácio participou de um jantar oficial oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Kremlin, em Moscou. O evento fez parte das comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória, na Segunda Guerra Mundial, para celebrar a vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazista. Imagens do encontro saíram nos canais oficiais do Palácio do Planalto. Além do petista, participaram do evento os líderes Xi Jinping, da China, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, e o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela. Essa participação do Gnomo de 9 Dedos na festa dos ditadores pegou mal até entre o pessoal da velha imprensa. O presidente Lula está indo para a Rússia numa viagem esquisita, para dizer o mínimo. Como disse o Leonardo, o Lorival Santana, nosso analista aqui de internacional, disse que só vai ditador para esse evento que vai o Lula, nenhum democrata está indo para essa viagem. Sai do Brasil nesse momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na Califórnia, fazendo discussões lá, enfim, provavelmente de coisas que podem em algum momento serem importantes para o Brasil, como ele teve encontro lá com o secretário do Tesouro americano, sem nada decidido, mas a crise está acontecendo aqui no Brasil. Ué, a viagem para a Rússia é esquisita por quê? Os barcos iranianos não foram bem recebidos no Rio no início de 2023? Nosso corajosíssimo vice-presidente não foi lá em Teherã sentar ao lado dos futuros presuntos? Ambos os painhos, Lula e Maduro, já não trocaram diversas juras de amizade e grande consideração pessoal? O que dizer do bilionário calote venezuelano, generosamente absorvido pelo trouxa pagador de impostos brasileiro, através do Fundo Garantidor de Exportações? Ele fez de novo! Ele fez de novo! O painho brasileiro não é fã há muitas décadas do governo cubano? Dias Canelada está lá, né? Não é mesmo? E a China, tão admirada pelo nosso painho Foro de São Paulista, país onde o painho presidente de lá já deu um jeitinho de ser indefinidamente reeleito e controla até em qual cidade o habitante pode ou não morar. Por sinal, após a Rússia, a escala seguinte é a China. Painho está aproveitando enquanto pode a Painho Tour, pois não deve demorar muito o encerramento das atividades da transportadora favorita das nossas autoridades. Até mesmo a imprensa, que tratava Lula como Gandalf da democracia, resolveu dar uma pausa na idolatria e caiu na real. Peraí, Lula tá encontrando só ditador? Ora, mas que surpresa! Seria como descobrir que o filme O Sexto Sentido tem um fantasma. Spoiler, sempre teve. Esses jornalistas pareciam adolescentes iludidos descobrindo que seu crush é tóxico. Meu Deus, como assim o Lula gosta de ditadores? Como assim ele tá apertando a mão do Putin com aquele sorrisinho que ele dava pro Fidel? Já consigo ver as manchetes do ano que vem. TSE proíbe candidato de associar Lula a narcoditadores em encontro na Rússia em 2025. O descondenado de 9 Dedos já estava com o filme queimado antes mesmo de chegar lá. Parecia que não tinha como piorar.
E então veio o jantar. Eu estou muito feliz de encontrar senhores de São Carlos. Pode passar. Presidente Burkina Faso. Aproveitem para assistir. Em 2026 o TSE vai dizer que isso é fake news, hein? Cena de desenho do Mr. Magoo. Lula perdido, sem saber se senta, levanta ou pede arrego, até que Putin literalmente puxa o nosso convidado especial, como quem guia o vovô com Alzheimer pelo salão. E a Janja? Ah, nossa influencer do Alvorada, que adora furar protocolo, aparecer em fotos reservadas a chefes de Estado, dessa vez ficou para escanteio. A deslumbrada, como sempre, querendo ficar na foto, mas foi mais ignorada que pedido de doação para o Wikipédia. Nem café ela ganhou. Repara que o Putin puxou o Lula e largou a Janja lá sozinha com o buquê. Ela instintivamente tentou se aproximar. Putin conseguiu excluir ela na categoria. É preciso estratégia, visto que a criatura não entende o seu lugar. Ele não deu margem para levar um abraço da primeira desgrama. Será que ele já sabe que ela é do Macronzinho? É tão constrangedor ver essas atitudes da Janja, até mesmo o conjuntinho vermelho chega a ser brega só pela intenção. Agora imagine o tanto de cama de gato que armaram contra essa tonta de QI 60. Putin cometeu o pior erro da vida. Encostou na Janja. O Papa fez o mesmo e foi de arrasta. O pinguço não morre porque está sempre bêbado. O álcool no sangue já dá imunidade. Mas o meu palpite, agora sério, a Janja já cumpriu a função dela nessa viagem. Foi com pressa, uma semana antes, bem na época em que estourava o escândalo dos 90 bilhões. A Rússia não está inserida na rede bancária mundial. A Janja levou muitas malas, nunca é parada pela Polícia Federal. A internet, claro, não perdoou a cena. Memes surgiram em tempo recorde. Lula foi dormir com a orelha quente de tanta gente rindo dele, e no dia seguinte tinha mais vergonha esperando por ele. Mas Putin tem carinho por seus cães, e trata o Lula como trata seus labradores. No dia seguinte, na reunião, Lula sentou à mesa sem fones. Claro, afinal ele nem entende russo, nem português às vezes. E o Putin, com aquele olhar de quem segura o xixi há horas, oferece gentilmente seus próprios fones pro Lula. Уважаемый господин президент, дорогие друзья. A cara de paciência do Vladimir é nítida. Cadê a cuidadora? Deu para ler com nitidez os pensamentos do Putin. A cara de deboche dele. Lula aceitou, claro, mas não faz diferença com fone ou sem fone. Afinal, ele não precisa entender nada. Tá lá só para assinar onde mandarem e sorrir quando os adultos rirem. O Lula é aquele aluno preguiçoso da turma que não tá nem aí para o que está sendo falado dentro da sala de aula. Daí o professor percebe e faz o aluno passar vergonha no meio de todos na sala. E o bebum ainda põe os óculos como se soubesse ler. Putin fica de olho no Lula.
Ele vai roubar alguma coisa da mesa quando for embora, pode escrever. Ele não consegue se controlar. Aliás, olha que engraçado, né? Toda vez que alguém chega pelos ombros do Zé Pilantra, ele entra em choque, dá um lapso na memória. Ele deve lembrar de 2018. Vergonha mundial. Estar nessa mesa já é errado. Pagar esse mico, pior ainda. O único problema? O som vindo dos fones atrapalhou o cochilo das 11 horas do presidente. E como a reunião era só entre chefes de Estado, não tinha Janja do lado de dentro para trocar a fralda geriátrica caso a conversa com Xi Jinping se estendesse demais. A desculpa era bonita. Comemorar os 80 anos da vitória sobre o nazismo. Mas no fundo, Lula foi lá para beijar as mãos de quem realmente manda nele, Putin e Xi Jinping. Um tour da subserviência. Enquanto isso, na Itália, também se celebrava os 80 anos da vitória contra os nazistas, inclusive com homenagens aos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra. As comemorações dos 80 anos da FEB em Pistoia, dia 23 de abril, não tiveram uma só palavra desse descondenado. Deve ser porque lá quem manda é a conservadora Giorgia Meloni, e Lula foge de líderes da direita como a Janja foge de protocolos. Como todo bom cachorrinho de ditador, Lula latia um pouco. Primeiro olhou em todos os cantos da sala e embaixo da mesa para ver se o Trump não estava lá, e ao se sentir seguro, sabendo que o Laranjão estava longe, começou a mandar indiretas para o homem mais poderoso do mundo. As últimas decisões anunciada pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra muitas vezes do respeito à soberania dos países que nós temos que ter. Por falar em Trump, enquanto uma espetacular operação americana de resgate retirava opositores de Maduro na embaixada da Argentina, na Venezuela, sem combinar com o Brasil, o anão diplomático Lula tirava fotos com o ditador Maduro e Putin na Rússia. Deve ser por isso que o Lula está com tanta raiva do Trump. Trump faz Lula parecer ainda menor e mais irrelevante do que é. Depois, Stalinácio puxou o saco do Putin de maneira vergonhosa. Bem, presidente Putin, primeiro meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Aqui tem gente que veio pela primeira vez à Rússia e depois eu vou apresentar a minha delegação para o presidente Putin. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, é, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos. E eu não posso me esquecer do carinho com que o presidente Putin tem tratado as nossas conversas, atendido o nosso companheiro Celso Amorim, quando ele veio visitar o nosso querido companheiro Lavrov. Quando você se sentiu um idiota, lembre-se daquelas pessoas que assinaram a cartinha pela democracia e votaram no Lula. O cara tá sendo enxotado em todos os lugares, inclusive no próprio país. Ganhou uma migalha qualquer, ficou ainda mais cadelinha do Putin. Lula se sente diante do grande líder supremo. Putin é o sonho do bebum, o desejo de ser igual. No fim das contas, Stalinácio foi comemorar a derrota de um ditador austríaco, cercado por ditadores russos, chineses, cubanos, venezuelanos e africanos. Um verdadeiro camarote do autoritarismo. Parecia uma convenção de vilões da Marvel, só que sem o carisma. Enquanto o mundo civilizado homenageava soldados e liberdade, Lula fazia pose com quem odeia a liberdade, imprensa livre e eleições de verdade. Mais uma performance desastrosa do nosso convidado bem trapalhão. No fim,
Stalinácio é isso. Um personagem fora de lugar, perdido na festa dos adultos, derrubando taças, tropeçando em líderes mundiais e fazendo o Brasil pagar um mico junto. Só falta agora ele soltar um bird nam-nam e tentar tomar vodka achando que é tubaína. Fim de festa, apaguem as luzes e, por favor, não convidem mais. Janja, pelo amor de Deus, traz o Coldplay pra cá, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.